E aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal e desta vez é um vídeo da nossa equipe da rodada 30 preliminar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar, deixe seu like e vamos lá para as dicas. Na minha opinião, essa rodada é uma das mais difíceis até o momento do campeonato, por termos poucas opções para poder escalar. Alguns jogadores que são bastante regulares, que costumamos escalar quando não temos muitas opções, não estão disponíveis. São eles Ederson, Terãs, dentre outras opções. Com isso, temos apenas 3 jogos que eu me sinto confortável para escalar, que são Fluminense e Sport, Flamengo e Chapecoense e Atlético Mineiro e América. Então vamos lá começar com as dicas. Para goleiro temos algumas opções interessantes. O primeiro deles é o Danilo Fernandes do Bahia contra o São Paulo. O Bahia nos últimos jogos vem conseguindo manter o saldo de gols. Faz 5 jogos já que não sofre gols, e o São Paulo, apesar de estar vindo em bom momento no campo ofensivo, acredito sim que o Bahia pode ter oportunidade de garantir o saldo de gols nesse jogo. O Danilo Fernandes costuma fazer boas pontuações mesmo quando não garante o saldo de gols. Com isso se torna uma excelente opção para a gente. Outra boa opção é o João Ricardo, que vem num bom momento pela equipe do Ceará. Em 4 jogos ele já tem 10 defesas e garantiu 3 vezes o saldo de gols. Enfrentando o Cuiabá, eu acho bem difícil o saldo de gols, porém em questão de defesas ele pode se sair muito bem. Outra boa opção para vocês é o Walter, porém está bastante valorizado. Walter fez 13 pontos no último jogo, ele vem numa sequência boa pela equipe do Cuiabá, jogando fora de casa o Walter tem uma média excelente, enfrentando o Ceará que não tem um ataque tão eficiente e pode se beneficiar e fazer uma boa pontuação para ajudar vocês. O João Paulo dos Santos pode ser uma boa opção para vocês pensando mais em defesas, assim como o goleiro do Palmeiras também se torna uma boa opção por ser clássico. Por ser clássico, ambos os goleiros devem ser bastante exigidos e fazer uma boa pontuação mesmo sem o saldo de gols. João Paulo tem uma média de 4.20, jogando em casa tem uma média boa também. Enfrentando o Palmeiras, que é uma das equipes que mais finaliza, pode fazer ali 3, 4 pontinhos e ajudar vocês também. Everson é outra boa opção, enfrentando o América o saldo de gols é bastante viável, o Galo tem a melhor defesa do campeonato até o momento, Everson deve fazer ali 7, 8 pontinhos e ajudar bastante quem escalar ele, assim como o Everton também é uma boa opção contra o Santos. Porém, o nosso goleiro vai ser o Cássio da equipe do Corinthians contra o Fortaleza. Bom, mas por que eu vou com o Cássio? Cássio é uma aposta que estamos fazendo, o Corinthians vem se ajustando no campo defensivo, o Fortaleza tem vários desfalques para esse jogo importantíssimos. Ederson, Pikachu, são alguns dos jogadores que não devem estar em campo nesse jogo. Com isso, o Corinthians deve se beneficiar e ter uma chance mais elevada de conseguir garantir o saldo de gols com o Cássio. Além disso, em 27 jogos ele já tem 100 defesas e tomou apenas 25 gols. Ele vem na sequência boa pela equipe corintiana, não negativou ainda no campeonato inteiro. Com isso, recebeu uma oportunidade na nossa equipe para essa rodada 30. Vamos agora para os nossos laterais. Para laterais também temos boas opções. Nosso primeiro lateral vai ser o Guilherme Arana, da equipe do Atlético Mineiro contra o América. Mas por que o Arana? Arana é um jogador que vem em constante evolução pela equipe do Galo. Em 18 jogos já tem 5 assistências, 35 desarmes, além disso ele aparece muito no campo ofensivo. Tem 2 finalizações na trave, 9 defendidas e costuma fazer boa pontuação mesmo quando não garante o saldo de gols. Contra o América acho sim que ele deve fazer uma boa pontuação e ajudar bastante a gente. Matheus Bahia da equipe baiana também é uma boa opção. Contra o São Paulo, como eu já disse a vocês, acho que o Bahia deve garantir o saldo de gols. Em 20 jogos já tem 48 desarmes e manteve o saldo de gols em 9 oportunidades. O Matheus Bahia jogando em casa tem uma média muito boa e deve ajudar bastante quem escalar ele. Nosso outro lateral vai ser o Ramon, da equipe do Flamengo contra a Chapecoense. Bom, mas por que o Ramon? Ramon, em 3 jogos que ele tem pela equipe do Flamengo, já tem 7 desarmes e manteve o saldo de gols em apenas uma oportunidade. Ainda não cometeu falta no campeonato, com isso a média básica dele vai lá para cima. Fez 5.40, 5.40 e 2 pontos. Dentre essas 3 pontuações, só manteve o saldo de gols uma vez. Ou seja, acho sim que ele deve fazer 8, 9 pontinhos contra a Chape e ajudar bastante quem escalar ele. Vai estar na nossa equipe porque está custando 3 cartoletas bem baratinho e uma ótima opção para vocês. Outros jogadores que são também interessantes para essa rodada.
Saravia da equipe do Internacional contra o Grêmio. Todos sabemos a fase que o Grêmio vem vivendo e o Saravia é um jogador diferenciado da equipe colorada. Em 18 jogos tem 57 desarmes, 33 faltas sofridas e manteve o saldo de gols em 6 oportunidades. Saravia é excelente opção para vocês. Outro bom jogador pensando mais em desarmes é o Sander da equipe do Sport contra o Fluminense. Sander em 17 jogos já tem 39 desarmes, a média superior a 2 desarmes por jogo. Com isso se torna uma excelente opção também para vocês. Mateuzinho do Flamengo contra Chapecoense também é outra boa opção. É outro jogador que não costuma negativar no campeonato. Em 21 jogos tem 2 assistências e 51 desarmes. Porém estou pensando mais em dar uma oportunidade para o Ramon na nossa equipe. Vem demonstrando um bom futebol e acho sim uma excelente opção. Vamos lá escalar o Ramon e vamos agora para a nossa dupla de zagueiros. Para zagueiros também temos boas opções, pessoal. Nosso primeiro zagueiro vai ser o Bruno Mendes, do Internacional contra o Grêmio. Num clássico deve ser bastante exigido. Além disso, no campeonato inteiro não negativou nenhuma vez. Em 16 jogos manteve um saldo de gols em 9 oportunidades, além de ter 41 desarmes, uma média superior a 2 desarmes por jogo. Também é um zagueiro que não costuma cometer faltas. Em 16 jogos tem apenas 11 faltas cometidas e tomou apenas 2 cartões amarelos. É um número muito baixo para zagueiro e recebeu sim uma oportunidade na nossa equipe. Outra boa opção para vocês, Júnior Alonso da equipe do Atlético Mineiro contra o América. Ele em 16 jogos tem 29 desarmes e manteve o saldo de gols em 8 oportunidades. Além disso, ele também é muito bom na jogada aérea e costuma fazer gol em alguns jogos. Enfrentando o América deve ser muito exigido e fazer uma boa pontuação com desarmes e quem sabe com o saldo de gols. Outra boa opção para vocês é o Luiz Otávio da equipe do Ceará contra o Cuiabá. Vem vivendo uma boa fase pela equipe do Vozão. Em 12 jogos tem 21 desarmes e manteve o saldo de gols em 6 oportunidades. Nosso outro zagueiro vai ser o Nino da equipe do Fluminense contra o Sport. Ele é um dos destaques da equipe do Flusão nesse começo de temporada. Em 20 jogos tem 41 desarmes e a média também superior a 2 desarmes por jogo. Além disso, ele também já tem 2 gols, 1 assistência e cometeu apenas 15 faltas. Com isso, também recebeu uma oportunidade na nossa equipe. Outras boas opções para vocês, William Arão do Flamengo contra a Chapecoense pensando no saldo de gols. Nathan Silva contra o América Mineiro pensando também no saldo de gols e em valorização. Léo Pereira do Flamengo contra a Chapecoense também é uma boa opção. E o David Braz do Fluminense contra o Sport pensando em saldo de gols. Nosso zagueiro, como eu já disse a vocês, vai ser o Nino. Vamos agora para o nosso meio de campo, pessoal. Para meio de campo não temos tantas opções assim. Os jogadores que poderíamos escalar está valorizado. São os casos de Rafael Veiga, que fez 22 pontos na última rodada. Não vou escalar ele de jeito nenhum. Porém, se ele estivesse desvalorizado, acho sim que ele receberia uma oportunidade na nossa equipe. Escolhemos aqui nosso primeiro meia, o Gustavo Scarpa do Palmeiras contra o Santos. Bom, mas por que o Gustavo Scarpa? Ele também está bastante valorizado. Fez 9,90 no último jogo. Porém, em 25 jogos, tem 3 gols e 9 assistências. É um dos jogadores que mais participou de gols nesse campeonato. Em 2 jogos ele vem tendo boas atuações. E o Palmeiras, no último jogo contra o Santos, o Gustavo Scarpa teve várias participações de gols e mitou. Com isso, entra na nossa equipe o Gustavo Scarpa. Por ser clássico, deve estar bastante inspirado. E na decisão entre Gustavo Scarpa e Rafael Veiga foi mais a questão de valorização. Beleza? Nosso outro meia vai ser o Edenilson do Internacional contra o Grêmio. Outro clássico também. Acho sim que ele deve estar inspirado. Além de clássico, ter bastante pênaltis. Com isso, Edenilson é o cobrador de pênaltis oficial do Internacional e deve ajudar bastante a gente com um golzinho. E o nosso outro meia para fechar esse meio de campo vai ser o Nicão da equipe do Atlético Paranaense contra o Bragantino. Nicão vem numa sequência boa pela equipe do Furacão. Em 18 jogos tem 3 gols e 2 assistências. Enfrentando o Bragantino, que apesar de ser um time muito qualificado no campo ofensivo, deixa a desejar no campo defensivo, costuma sofrer bastante gols e com isso o Nicão deve se beneficiar e fazer uma boa pontuação pra gente. Além disso, com a ausência do Terãs, ele deve se beneficiar também e tomar a responsabilidade todinha com ele nas bolas paradas. Outras boas opções para vocês, Everton Ribeiro do Flamengo contra a Chapecoense, está desvalorizado e vai ter grande chance de participação de gol. Zaratio do Atlético Mineiro contra o América, PP do Cuiabá contra o Ceará,
André do Fluminense contra o Sport, Lucas Mugni do Bahia contra o São Paulo e o Duqueiroz da equipe do Corinthians contra o Fortaleza. Vamos aqui escalar nosso outro meia, que vai ser o Nicão do Atlético Paranaense contra o Bragantino. Vamos agora para o nosso trio de ataque. Nosso primeiro atacante vai ser o Bruno Henrique da equipe do Flamengo contra a Chapecoense. Bom, mas por que o Bruno Henrique e não o Gabigol? Gabigol, apesar dos 2 gols que ele fez contra o Atlético Paranaense no meio de semana, ele não vinha em uma boa fase. Enfrentando a Chapecoense, acho sim que Bruno Henrique deve ter uma melhor participação por não ter participado do último jogo do Flamengo e estar descansado. Com isso, Bruno Henrique recebeu uma oportunidade na nossa equipe, é um jogador que costuma fazer boa pontuação mesmo se não fizer gol ou dar assistência. Com isso, entra na nossa equipe Bruno Henrique. Nosso outro atacante vai ser o Hulk da equipe do Atlético Mineiro contra o América. Hulk também é outro jogador que é um destaque do Campeonato Brasileiro e também do Galo. Em 26 jogos tem 11 gols e 6 assistências, 19 finalizações defendidas e sofre bastante faltas. Em um clássico, acho sim que ele deve ser bastante decisivo e fazer uma boa pontuação e ajudar também na valorização pra gente. Nosso outro atacante que vai fechar esse ataque vai ser o Luiz Henrique do Fluminense contra o Sport, pelas faltas de opções que temos até o momento no mercado. Luiz Henrique é um jogador que vem tendo boas pontuações pela equipe do Fluminense. Enfrentando o Sport, deve ter grande chance de fazer uma boa pontuação. Em 24 jogos tem 41 desarmes, 4 gols e 2 assistências. Recebe uma oportunidade na nossa equipe o Luiz Henrique. Outras boas opções para vocês: Michael do Flamengo contra a Chapecoense, Caleri do São Paulo contra o Bahia, Arthur do Bragantino contra o Atlético Paranaense e o Bissoli do Atlético Paranaense contra o Bragantino por estar embalado após o seu jogo de meio de semana contra o Flamengo. Vamos agora para o nosso técnico, pessoal. Para técnico, como vocês sabem, a gente sempre utiliza o critério de valorização, certo? Com isso, dentre as opções que temos, o técnico mais desvalorizado com grande chance de pontuação é o Marcão do Fluminense contra o Sport. Vamos agora para o nosso banco de reservas. Para goleiro, nosso goleiro reserva até o momento vai ser Everson da equipe do Atlético Mineiro contra o América. Para zagueiro reserva até 5,97 cartoletas, escolhemos o Léo Pereira do Flamengo contra a Chapecoense. Para lateral reserva até 3,50 cartoletas, só temos uma opção, que é o Marlon da equipe do Fluminense contra o Sport. Também vai receber uma oportunidade na nossa equipe no banco de reservas. No nosso meio de campo até 8,87 cartoletas, vamos de Patrick do Internacional contra o Grêmio. Para atacante reserva até 5,71 cartoletas. Dentre as opções que temos, vamos com o Bissoli do Atlético Paranaense contra o Bragantino devido à fragilidade da equipe do Massa Bruta no campo defensivo. E o nosso capitão até o momento vai ser o Bruno Henrique do Flamengo contra a Chapecoense pela sua alta chance de participação de gol nesse jogo. Time escalado, esse é o time preliminar que vamos para campo. Esquema tático 4-3-3, ficou custando 134 cartoletas. No gol, Cássio do Corinthians. Na zaga, Nino do Fluminense e Bruno Mendes do Internacional. Nas laterais colocamos Jamon do Flamengo e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. No meio de campo colocamos Edenilson do Internacional, Scarpa do Palmeiras e Nicão do Atlético Paranaense. No ataque colocamos o Luiz Henrique do Fluminense, Hulk do Atlético Mineiro e Bruno Henrique do Flamengo como capitão. Técnico colocamos o Marcão do Fluminense. No banco de reservas para goleiro colocamos Everson do Atlético Mineiro. Para zagueiro colocamos o Léo Pereira do Flamengo. Para lateral colocamos o Marlon do Fluminense. Para meio de campo colocamos o Patrick do Internacional. E para atacante colocamos o Bissoli do Atlético Paranaense. Então foi isso, e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. E até o próximo vídeo.